people, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Camis. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre brechó. Bom, eu tô aqui hoje pra contar pra vocês algumas percepções, alguns erros, algum que eu cometi na minha primeira ida ao brechó, que na verdade eu falo brechó, mas era um bazar beneficente, daqueles que tem muita coisa e que geralmente é mais barato, que geralmente são os lugares mais interessantes pra você garimpar coisas. E se você não viu essa minha primeira ida ao brechó, você pode assistir clicando no cardzinho aqui em cima. Bom, eu fui lá na minha primeira ida e óbvio, eu acho que como comprar em brechó, pra quem tá acostumado na vida inteira que comprar roupa e comprar coisas é você ir no shopping, no mercado e tal, eu já tinha meio que a noção que não seria sucesso na primeira vez, como não vai ser na segunda. Enfim, é uma coisa que você vai se acostumando, vai pegando prática de como achar coisas legais, de ter um olho clínico pra isso. Então isso eu já sabia que ia acontecer, mas aí tiveram 6 coisas que aconteceram que eu fiquei pensando aqui bastante, que eu não fiz muito certo nessa minha primeira ida, e que tudo bem eu não ter feito certo, porque a gente aprende, né? Esse é o mais legal e até inclusive o motivo de eu estar em toda essa trajetória que vai durar um ano aí pra descobrir esse mundo novo, e tenho certeza que vai mudar bastante ao longo desses meses que vão passando e das idas que eu vou tendo. Mas enfim, vamos lá. Foram 6 coisas que eu não fiz certo, assim, na minha percepção, e até conversando com pessoas que já estão acostumadas, têm esse olho clínico pra ir em bazares e brechós e tal. A primeira coisa que eu não fiz certo foi ter ido em um dia e um horário de muito movimento. É óbvio que tudo bem, geralmente sobra para as pessoas normalmente o sábado e domingo para você fazer esse tipo de coisa, e de noite geralmente, quando é que você saiu do trabalho, etc e tal. Estão fechados esses lugares, mas eu até conseguiria ter ido num dia um pouco mais sussa, no dia da semana, só que fui num sábado, quase no horário do almoço, que é o horário de mais movimento, porque fecha cedo de sábado esses bazares, e principalmente o que eu fui, que é o Exército da Salvação. Então, além de ter sido a primeira vez que eu tô lá pra conhecer aquele mundo, que eu tenho que ter aquela paciência pra olhar e não me sentir muita coisa, tinha, além de muita coisa, muita gente também olhando. Então eu acho que isso atrapalhou um pouco de eu me concentrar, de eu ver as coisas, de eu ter a paciência, etc. De eu ter mais calma, me deixou um pouco ansiosa, que tava muito cheio lá. Então acho que isso foi uma coisa que eu não deveria ter feito nessa minha primeira ida, mas como eu disse, porque eu posso às vezes adequar os meus horários pra ir num dia mais tranquilo, de manhã cedo, sei lá. Se você só tem esse horário pra você ir, se for sua primeira vez, vai mesmo assim, mas já tô deixando aqui o recado, já vai sabendo que vai estar cheio, é meio óbvio até, mas enfim. A segunda coisa que eu não fiz certo foi que eu fui sem muito tempo e paciência. Como eu fui num sábado de manhã e tal, quase horário do almoço, eu já tava com aquela fominha e tal, eu só separei, eu lembro, 1 hora, assim, que eu falei, acho que eu chegar umas 11h30, até meio de meio, no máximo 1 hora, eu já devo sair, né, e tal, ficar de boa. E eu acho que você tem que separar muito mais que isso, se você quiser mesmo dar uma garimpada e olhar tudo com paciência, procurar alguma peça específica que você queira. Não fiz isso certo, não tive paciência, eu realmente fiquei pouco tempo lá, porque aí eu cheguei lá, já tava com pouco tempo assim planejado pra ficar, aí tava cheio e eu fiquei ansiosa, então foi juntando uma coisa na outra assim e não ajudou. A terceira coisa que eu fiz que não foi certo, assim, que eu deveria ter percebido e falar, oh, não vai dar muito certo, né? E quando eu falo que eu não fiz certo, gente, é que não deu certo pra essa ida, assim, eu falar, nossa, que da hora, deu tudo certo, eu achei muita coisa. Enfim, foi mais uma coisa que juntou. Eu tava com dor de cabeça desde cedo. E aí eu fui no brechó beneficente, bazar beneficente, que é o quê? Um lugar com muita coisa, um lugar que vai estar cheirando as roupas, os objetos, tudo que tiver lá, vai estar com um cheiro de guardado, de empoeirado, né? Porque é um bazar beneficente. Então piorou a minha dor de cabeça, eu fiquei com mais dor de cabeça. E aí juntou com as coisas que eu falei antes, que eu tava ansiosa porque tava cheio, e aí eu tava com pouco tempo, um pouco sem paciência, e aí juntou e... A quarta coisa que atrapalhou também um pouco, que eu aprendi nessa minha primeira vez, que eu não tinha pesquisado muito sobre, não tava com muita noção de preço.
Então eu cheguei lá, às vezes eu vi uma coisa muito barata e falava, nossa, isso daqui é muito barato, só que aí eu via tava tudo rasgado e tal. E aí as coisas que eu via que falavam, nossa, que legal, daí tava um pouco caro, e aí eu não sabia se tava caro, porque realmente, tipo, ok, o objeto, essa peça aqui, esse negócio tá com um bom estado e tal, então deve ser por isso. Então eu fui sem muita noção de valor, e aí eu acabei vendo que alguns outros lugares, mesmo roupas com um estado bem bom, assim, você consegue um valor bem mais baixo que isso. Alguns outros bazares beneficentes também, como de igreja e tal, e que eu vou levar vocês pra conhecer, podem ficar tranquilos. Então, como eu tava um pouco sem essa noção de preço e tal, e não que eu ache que as coisas que eu comprei foram tipo, super caros, não dava, fui errado e tal. Acho que foi até ok o preço, mas se eu tivesse uma noção um pouquinho maior, talvez eu não tivesse levado alguma coisa, ou tivesse focado em algum outro tipo de peça pra levar pra casa e levado mais em quantidade, enfim. Eu tava sem muita noção de preço, então os 50 reais que eu gastei renderam 2 peças e tal. A quinta coisa que eu não fiz certo e que é uma coisa que, tipo, você também vai ficar ansioso pra ir embora, você vai não se concentrar muito, é ir acompanhado de alguém que não esteja lá para garimpar. Como eu fui pra gravar, fui com o Rodrigo, que foi pra me ajudar a gravar, ele não foi pra garimpar. Então você fica com aquela sensação de tipo, eu tenho que ir rápido aqui, senão a pessoa vai ficar enjoada de ficar aqui, ou sei lá, a pessoa também precisa ir embora. São N motivos, só que isso é muito real e muita gente já tinha me falado isso. Vá sozinha, sozinho, ou vá com alguém que realmente, assim, oi, tudo bem, amigo? A gente vai garimpar, vamos ficar lá 4 horas só fazendo isso? Aí até que beleza, cada um no seu canto procurando o que você quer. Mas você ir que nem eu fui, sabe? Vai ser pouco tempo, enfim, vai ser rapidinho e tal. Como se eu tivesse ido numa loja no shopping olhar uma roupinha, aí não dá muito certo. Daí a ideia que eu tenho agora é tipo, vou com alguém que queira garimpar comigo, ou se o Rodrigo quiser garimpar comigo, ou se algum amigo quiser garimpar comigo, amiga quiser garimpar comigo, eu vou. Senão eu vou sozinha, porque eu sei que sozinha e sabendo o que eu quero comprar vai ser muito mais fácil pra eu me concentrar naquelas roupas. Até porque eu tenho essa tendência a ficar, tipo, muito preocupada que, tipo, a outra pessoa não tá aqui pra isso, entendeu? Então, às vezes eu vou ficar aqui enrolando e deixar a pessoa lá sentada esperando. Isso foi uma coisa que eu aprendi, que fica aí a dica pra vocês. E a sexta coisa que eu não fiz certo foi gravar. Não foi certo eu ter ido na minha primeira vez ao brechó ter gravado. Ficou super legal, se você não viu, como eu disse, tem um card aqui em cima pra você assistir. E óbvio, eu queria documentar essa minha primeira ida. Eu tinha bem claro na minha cabeça que, beleza, é minha primeira ida, mas eu quero gravar. Porém, é uma coisa que atrapalhou muito. Já era meio que óbvio que isso ia acontecer e não foi muito certo fazer isso. Se eu quisesse ter o sucesso de ficar lá garimpando ou procurando coisas, então gravar deu um pouquinho de atrapalhada, porque aí você carrega mais coisas, além de ter ido com bolsa, carregando câmera e tudo mais, e preocupado em fazer takes ao invés de só procurar e tal, e mostrar as roupas que eu peguei, enfim. Isso deu uma certa atrapalhada, então gravar não foi uma das melhores coisas pra me ajudar ali naquele momento de garimpo. Talvez nos próximos, como eu vou filmar também, eu já sabendo como é que eu consiga me adaptar, entendeu? E fazer. Mas essa minha primeira vez juntou todas essas coisas que eu fiz e que a dor de cabeça e a ansiedade e o pouco tempo e preocupada e enfim, juntou tudo e aí não deu muito certo essa minha primeira vez. Por mais que eu tenha achado coisas que eu amei muito. E como eu disse, é super normal não dar certo, você não ser o rei do brechó, do garimpo na primeira vez que você vai nesses lugares. Principalmente nesses lugares bagunça, porém vale muito a pena, porque cada vez que você vai aprendendo uma coisa, você vai tendo um olhar clínico maior, você vai ter mais sacada e tudo mais. Outra coisa que muita gente falou que, na primeira vez que eu fui eu não fiz isso, eu percebi, que é fazer lista ou o meu objetivo é comprar essa peça, esse tipo de peça, ou uma lista de coisas que você tem que comprar. Eu já tenho mania de fazer isso e tal, para as coisas que eu quero comprar, por exemplo, roupas que eu quero, sabe? Eu tenho as peças que eu preciso, que eu quero comprar, tudo anotadinho. Eu já fazia isso, porque senão era aquele negócio, você entrava em uma loja geralmente, aí
você precisava de uma calça jeans, de repente você tá saindo com uma blusinha nova. Exemplos. Então eu já fui meio que com isso muito claro pra mim qual que era a peça que eu ia focar em tentar achar e que eu achei e que fazia parte da minha lista, tudo certo. Então fica a dica aí pra vocês que muita gente me falou que cometeu isso na primeira vez que foi. E você que tá aí assistindo, conta pra mim aqui nos comentários como é que foi a primeira vez que você foi no Bazar Beneficente. Se você nunca foi nesse tipo de brechó, se quando você foi aconteceu alguma coisa também que não deu certo, então comenta aqui embaixo como é que foi a sua primeira ida, ou se essas dicas aqui que eu dei já deram uma acendida aí na ideia pra você que vai na sua primeira vez também. Não esqueçam de dar um like aqui no vídeo, compartilhar com aquele seu amigo que vai garimpar com você no bazar, no brechó, mandar pra ele já também ficar ligado e vocês trocarem essa ideia de olha só, a gente precisa se ligar nessa informação aqui, querido. E também me sigam nas redes sociais que eu tô todo dia por lá, no Instagram, no Twitter, no Facebook, pra gente ser amigo em todos os lugares. Óbvio, não esqueça de se inscrever aqui no canal, que toda semana tem vários vídeos novos falando sobre brechó, sobre garimpos, comprem várias coisas. Um beijo e até o próximo vídeo.